Sabe quando você se sente pesado, com o pensamento acelerado, carregado, travado, estagnado, assim, e não consegue se mover? E aí vem a procrastinação, que faz você adiar tudo aquilo que você precisa mudar exatamente agora, mas você não entende o porquê, o que é que te prende e não deixa você agir. Por muito tempo eu vivi nesse ciclo de autossabotagem, acreditando que o problema era eu. E eu levei muito tempo para enxergar de fato a raiz do problema e conseguir reverter toda essa situação. Então, neste vídeo eu quero trazer de forma objetiva e direta 3 pontos principais sobre a procrastinação. E o primeiro deles é fazer você entender que a procrastinação não necessariamente vem de um lugar de falta de organização. E eu decido começar por isso porque quando você acompanha muitos influenciadores ou pessoas que falam sobre rotina, produtividade, elas acabam linkando muito a procrastinação com falta de organização. E não necessariamente a procrastinação surge desse lugar. Eu preciso fazer você entender e ter conhecimento sobre outra área mais interna, mais profunda, que pode influenciar diretamente isso. O segundo ponto principal é que eu mapeei 5 grandes erros que te fazem acreditar que o problema é você. E o terceiro ponto, não menos importante, é como mudar isso a partir de agora, depois desse vídeo. Quais são as ações que você precisa tomar para conseguir plantar, semear ali uma mudança para colher já no seu dia a dia, na sua rotina, e conseguir destravar isso que te impede ir para um próximo nível e fazer aquilo que você quer fazer. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, eu sou Vitória Rocha, se essa é a sua primeira vez aqui. Aqui neste espaço eu busco compartilhar conhecimentos sobre marketing, experiências de vida, minha visão sobre o mundo, aquilo que eu acredito, aquilo que me faz sentir a vida, insights sobre empreendedorismo, né? Eu empreendo há mais de 7 anos, sou estrategista digital com experiência em posicionamentos autênticos. Então, por aqui tem de tudo isso e mais um pouco. Espero que você goste e faça sentir aí dentro. Então já clique aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para que eu possa entender se estou indo no caminho certo e o YouTube consiga entregar para mais pessoas. Vamos lá. Antes de começar, reflita aqui comigo. Você entende o porquê você faz o que você faz? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é que está por trás desse seu comportamento de adiar aquilo que você precisa fazer. Mesmo quando você sabe que essa ação pode mudar completamente a sua vida. Sabe quando a gente está diante a uma coisa que pode mudar completamente a nossa vida e mesmo assim a gente fica resistente a fazer, a agir? A gente precisa olhar para dentro e conseguir entender de forma consciente o porquê a gente não faz o que tem que ser feito. É esse lugar que eu vou te fazer, né? Te convido a olhar agora. Antes de falar sobre procrastinação, organização e rotina. Você já ouviu falar sobre teoria cognitiva comportamental? Nessa teoria existe um conceito chamado esquemas. Basicamente, eles são como os atalhos mentais que construímos ao longo da nossa vida para nos proteger, ou até mesmo para nos manter seguros. Mas o problema é que muitas vezes esses atalhos mentais são desatualizados, porque eles são padrões que nasceram com a gente praticamente. São padrões que surgiram de crenças limitantes, de medos que tivemos lá atrás, ou de uma infância que te fizeram acreditar que tudo precisava ser perfeito e que você não podia fracassar, falhar. Por exemplo, sabe aquela coisa de se não for para fazer perfeito, eu nem faço? Ou aquilo de eu nunca consigo ter disciplina mesmo, então eu prefiro nem tentar. Sabe quando você já tentou várias e várias vezes entrar na academia, treinar, alcançar o seu corpo, alcançar a máxima, o shape, né? Treinar, entregar o seu melhor e por diversas vezes, diversas tentativas e anos tentando, você até hoje nunca conseguiu chegar nesse shape. Você nunca conseguiu chegar no corpo assim, o seu melhor corpo. Você fala, caramba, esse aqui foi o meu melhor. Sabe essa sensação de que eu sempre me boicoto, eu sempre falho, eu nunca consigo? Ou quando a gente estraga todo um planejamento de uma semana porque a gente tomou uma decisão errada. Você vai lá, planeja a sua segunda-feira completa, bonitinha, vou ler, vou fazer isso.
faz lá a sua rotina e simplesmente você toma uma decisão errada, ou não deu certo ir pro treino e você simplesmente caga o resto do seu dia só por causa de uma decisão errada. Esses são os pensamentos que, mesmo inconscientes, moldam a sua forma de agir. Até para tarefas simples, como estudar, ler um livro, arrumar a casa, o seu guarda-roupa. Esses pensamentos fazem você acreditar que é uma atividade complexa e que vai levar muito tempo e que você não vai conseguir. Mas isso nada mais, nada menos é um modo de te manter segura, confortável, sabe? Você procrastina não é porque você é preguiçoso ou desorganizado, ou enfim, você procrastina porque o seu cérebro já está programado para te proteger e te manter na zona de conforto. Você consegue entender isso? Então agora que já pensamos, refletimos e vocês sabem que existe essa coisa da cognição comportamental, esquemas, o poder do seu inconsciente e como o seu cérebro é programado para te proteger, eu quero fazer você enxergar 5 grandes erros que fazem você acreditar que o problema é você. O primeiro grande erro é achar que procrastinação é só preguiça. Isso aí é como culpar um carro que não anda porque o motor não funciona sem nunca ter abastecido ele. No fim, você entende que o problema não está no motor, mas sim na falta do abastecimento. Então você precisa ter clareza do que te faz ter esse comportamento de adiar, né? Quais são os pensamentos que vagam pela sua cabeça, mesmo que de forma inconsciente, tente olhar para isso. Segundo grande erro, ter uma rotina solta, ou melhor, burra, que não vai te levar a lugar nenhum. A maioria das pessoas constrói uma rotina focada em quantidade de atividades. Então hoje você está aí, está no seu sofá, você não faz absolutamente nada, não produz um terço do que você planeja produzir e simplesmente coloca lá nas suas tarefas amanhã: treinar, ler, correr, fazer uma atividade nova, aprender algo novo, gravar, estudar, ir para a faculdade, trabalhar, cuidar de um filho, fazer, enfim, aprender uma nova habilidade, aprender uma nova língua. Você coloca tudo junto assim, simplesmente. Hoje você não faz nada e amanhã você se promete fazer tudo. E o pior, 70% dessas atividades não vão de fato fazer a diferença para você chegar ou alcançar a sua meta, seu objetivo. Então você precisa entender de fato quais são as ações, as ferramentas, o que é que eu preciso, o que é inegociável, que eu não posso deixar de fazer amanhã, que de fato vai me trazer o resultado no final dessa semana que eu busco, que de fato vai me deixar mais próximo do meu sonho, do meu objetivo, entende? Então é muito mais sobre filtrar e focar naquilo que de fato importa, o 80-20 do negócio, sabe? Aquela ação, aquele 20% que vai te trazer 80% de resultado. Então é nisso que você precisa focar. Você precisa construir de fato uma rotina inteligente. O terceiro grande erro é ignorar as causas emocionais. É exatamente você ignorar tudo que vaga aí pelo seu pensamento, né, pelo seu inconsciente. Às vezes você quer emagrecer, mas no fundo você acredita que você não vai conseguir. Você pensa: eu nunca vou conseguir emagrecer, eu já tentei isso uma vez. Lembra aquela meta que você se colocou e você não alcançou? Eu não vou conseguir, essa é só mais uma vez, eu vou me boicotar. Ou pior, você nem quer tentar porque você não quer sentir a sensação de frustração por não ter conseguido, entendeu? Então, quando você ignora essas causas emocionais, você simplesmente foge, se desvia do real problema, que, ou seja, você nunca vai conseguir solucionar, você nunca vai resolver. Encarar isso de frente vai te ajudar a destravar isso, entende? Então toda vez que você olha para si e fala: eu não vou conseguir fazer isso, automaticamente o seu cérebro vai trazer atitudes para você de fato não fazer isso e você se provar que você estava certo, porque no fim o seu cérebro vai sempre querer que você esteja certo, independente se isso vai ser bom ou ruim para você. Quarto grande erro, não adaptar a rotina para o seu ritmo. Muitas pessoas, e esse pode ser o seu problema, acabam se comparando com outras pessoas que a inspiram e que elas admiram. E qual é o problema disso? Às vezes eu posso estar lendo um livro que faz sentido para mim no meu momento de vida e que faz sentido para minha rotina, para minha meta, e que é inteligente eu incluir isso na minha rotina. E aí você me vê lendo, você quer começar a ler também. Mas às vezes esse livro não vai fazer menor sentido para você na sua fase de vida, no seu momento atual.
Então, entender tudo isso, quais são as ferramentas, o que você tem que fazer, que horas você tem que fazer e pode fazer, entendeu? O volume, sem estar se comparando o seu bastidor com o palco do outro, porque só o outro sabe o que ele precisa fazer para cumprir com aquilo ali que ele disse para você que vai fazer, é muito importante, porque isso vai te trazer menos frustração. E o quinto e maior grande erro é achar que tudo isso vai mudar a sua vida assim, ó, em um segundo. Acreditar nisso é como acreditar que eu vou vestir uma roupa de correr e vou imaginar que só de vestir a roupa eu vou conseguir correr uma maratona, sendo que o máximo que eu consegui correr foi 5 quilômetros. Então não é coerente, entendeu? Então precisa ter paciência e construir isso. Então, é exatamente esse o objetivo desse vídeo, fazer você expandir a sua mente, olhar para dentro, enxergar o real problema que tanto está te travando e fazendo você procrastinar ou se sentir estagnado. Chega de conversa e vamos para a solução prática, né? Um passo de cada vez. E o passo 1 é: reflita sobre os seus porquês. O que é que você quer da vida? O quão importante isso é para você? Passo 2. Reconheça os seus esquemas e suas crenças limitantes. Entenda, perceba, enxergue o que te sabota. O que te leva para esse comportamento? Nomeie essas crenças e ressignifique-as. Como, por exemplo, tem gente que não constrói uma rotina porque pensa que isso é coisa de gente ocupada. Então, por exemplo, não, eu tenho tempo, eu sei exatamente o que eu preciso fazer amanhã, então eu não preciso de agenda, eu não preciso. Quem precisa de agenda é quem tem uma agenda extremamente ocupada, cheio de afazeres e precisa colocar isso em uma agenda para não esquecer. Só que não é verdade isso. Por mais que você saiba exatamente o que você precisa fazer amanhã, provavelmente você vai se perder. Principalmente se você empreende. O maior desafio de quem empreende é cuidar da sua própria rotina. É não ter nenhum chefe, ninguém falando o que essa pessoa tem que fazer. É você que tem que fazer o seu horário. É você que tem que entender que horas você vai fazer tal coisa. Então, no fim, quem demanda a forma mais inteligente de usar o seu tempo é você mesmo. E ter uma rotina vai te trazer essa organização. Sem uma rotina clara, você vai perceber que você vai sempre se sentir cansada, exausta, sem conseguir chegar a lugar nenhum, sem resultado. E o meu conselho final é: se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia para ter esse acompanhamento durante esse processo, faça. Porque é frustrante você encarar a procrastinação somente como uma falta de organização. Quando você se encontra em um buraco, a decisão mais sábia, mais inteligente a ser tomada é parar de cavar. Porque senão você só vai se afundar cada vez mais. Então encare isso. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Comente aqui o que você achou, o que mais te fez sentir, se algo fez sentido, na verdade, aí dentro, porque eu senti de falar isso aqui e é muito importante ter esse feedback seu, tá bom? Então beijo e até o próximo vídeo.